Olá, ouvintes! Esse é mais um Delírio de Terapeuta. Eu sou Natália Lima. Eu sou Diego Falco e vamos falar aqui sobre temas variados dentro da psicologia, dentro da psicoterapia, de forma geral, que é um conteúdo tanto para psicoterapeutas quanto para o público em geral. E o tema de hoje? É usar a sua sessão de terapia para mudar as outras pessoas. Será que é uma coisa contagiosa? Será que é ok fazer isso? Então vamos lá. Isso é uma coisa que parece meio besta, né? Tipo assim, lógico que as pessoas não vão utilizar ali a sua sessão de terapia para mudar os outros e tudo mais, mas na realidade é uma coisa que acontece bastante, né? Existem muitas pessoas que buscam a psicoterapia porque eles querem que a mãe seja diferente, porque eles querem que a esposa seja diferente, porque quer que o marido seja diferente. Na realidade acaba sendo o mais comum que a gente encontra é quando quer que o marido seja diferente e quando quer que a mãe seja diferente. Costuma ser o que a gente mais encontra aí. Só que a questão aqui é que quem está em processo de terapia é o paciente, né? É quem está ali na nossa frente. Então não é uma coisa viável de ser feita, né? Tipo, a gente nunca vai conseguir mudar uma outra pessoa, sendo que o trabalho tem que ser um processo nosso, né? Sim, a gente precisa partir do princípio em que a fala do paciente numa sessão de terapia, ela é uma fala egocentrada. Então, aquela pessoa, ela fala sobre si, principalmente quando ela está falando sobre outra pessoa, né? Por exemplo, estou com um problema conjugal ali e falo do meu marido. Eu estou falando do meu marido, mas eu não estou falando a realidade. A gente precisa partir do princípio de que a fala no processo terapêutico ela é uma fala egocentrada. Então, sempre que alguém está falando alguma coisa, está sempre falando sobre o eu. Então, por exemplo, principalmente quando... um exemplo. Tenho problemas conjugais e procuro a terapia por esse motivo. Então, eu falo sobre o meu marido nessa terapia. Você entende que, assim, o terapeuta, ele não está ouvindo quem é de fato o marido. Ele está ouvindo quem é o marido para aquela pessoa. Então, é sempre isso, é uma fala egocentrada. Você está sempre falando sobre o que você acha que é certo ou o que é errado, o que você acha que o que é bom e o que não é. Então, não tem como você chegar ali na frente do terapeuta e falar assim, mas na verdade o tratamento não é para mim. O tratamento é para você, independente de qualquer coisa. Exatamente, se foi você que procurou a terapia, o tratamento é para você. Mesmo que você queira se relacionar melhor com outra pessoa, mesmo que o problema tenha a ver com uma outra pessoa ou com outras pessoas. Na verdade, o psicólogo ele sempre vai focar em você, ele sempre vai focar na pessoa que está na frente dele falando, contando uma história. Isso assim, claro que dentro da psicoterapia isso não quer dizer que a gente não consiga, por exemplo, numa psicoterapia individual, melhorar relacionamentos, né? É possível da gente melhorar um relacionamento, por exemplo, se eu busco a psicoterapia porque eu tenho um problema de relacionamento, eu posso melhorar o meu relacionamento, mesmo sendo que só eu que estou buscando ali a psicoterapia. Só que essa melhora não é atingida eu querendo mudar o outro, eu querendo reclamar do outro, simplesmente, né? Falar, porque as coisas vão melhorar quando o outro mudar, quando o outro fazer isso, tá? Claro que a gente pode treinar, por exemplo, às vezes um treino de comunicação, a pessoa aprender a se comunicar melhor e fazer pedidos para o outro mudar, né? Isso é uma possibilidade. Então, fazer pedidos para as pessoas agirem diferentes, terem comportamentos diferentes frente ali dentro dos mais variados contextos do relacionamento, isso é uma coisa viável de ser feito. A questão é que isso não garante que o outro vai fazer aquilo, tá? O outro, você pode fazer pedidos, mas o outro não é obrigado a fazer aquilo, a seguir aquilo que você quer. Então, buscar a mudança, digamos assim, através da mudança do outro é uma tentativa meio bosta, né? Uma tentativa muito ruim de você conseguir a melhora. Se a sua melhora depende do outro mudar, é uma coisa bem complicada, que no processo de terapia acaba ficando bem vazio, porque você fica
indo lá para reclamar do outro, esperando que o outro mude, e aí você em si nunca melhora, né? Que isso também entra numa questão de ideal, né? De como as pessoas deveriam ser. E na terapia a gente precisa fugir um pouco desse discurso de que, porque eu queria que as coisas fossem assim, porque eu queria que fulano me tratasse desse jeito. Tá bom, você querer é uma coisa, agora fulano te tratar daquele jeito de fato é outra coisa, né? Então, a gente precisa sair muito desse campo do ideal, de como as coisas deveriam ser, e partir para o eu. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer de diferente nessa situação? Por exemplo, a questão da melhora do relacionamento tem muito a ver com o que eu faço de diferente, né? Será que é melhor que eu escute a outra pessoa de uma outra maneira? Será que é melhor que eu não fale de uma maneira tão violenta com aquela outra pessoa, né? E aí entra as questões de mudar o seu próprio eu e não o outro, né? Porque se o outro estivesse tão incomodado também, ele procuraria terapia para mudar alguma coisa. Então, se foi você que procurou, é você que precisa fazer o trabalho de análise, é você que precisa fazer o trabalho ali na terapia para que as coisas mudem de fato. E é bem aquela questão, né? Pensar assim, que o mundo muda quando você muda, né? De certo modo. Então é uma coisa onde você não vai conseguir mudar o outro na psicoterapia. Isso não vai acontecer. Não existe uma estratégia, não existe uma técnica mágica, não existe um mumbo jumbo ali que o terapeuta vai te ensinar. Porque o outro vai se comportar dessa maneira quando você fizer isso. Não existe essa possibilidade. Agora, existe a possibilidade de você conseguir interpretar as situações que você está envolvido com a outra pessoa de uma forma mais realista ou de uma forma mais funcional. Não necessariamente positiva, mas mais funcional. Ao mesmo tempo, existe a maneira de você aí se comportar, né? Existe a possibilidade de você se comportar de uma maneira diferente frente ao comportamento do outro, né? Frente ao que o outro faz e coisas nesse sentido. Se isso vai ser saudável ou se isso não vai ser saudável, você pode até avaliar isso no processo de terapia, você pode até testar isso e tudo mais. Agora, forçar a mudança do outro, sendo que você está no processo de terapia, isso não é uma possibilidade, isso não é viável. E também você vai usar o tempo de terapia simplesmente para nada, né? Falando mal dos outros. Falando mal dos outros, exatamente. Porque fulano de tal maneira, porque fulano fez isso, porque fulano fez aquilo. Ok, fulano fez isso, mas o que isso significou para você? É isso que é importante. E o que você poderia fazer de diferente nessa situação? Então o processo de terapia envolve muito você, assim como a Natália falou, essa questão do ego, né? Do eu. É como você está lidando com essas coisas. E como você talvez pudesse aí lidar melhor com essas coisas. Como eu disse, até pode fazer algum pedido de mudança, coisas nesse sentido, mas não é uma garantia. Isso é muito importante deixar claro. Você está interessado também. Exatamente. Em mudar, né? Em acatar esse seu pedido. Eu acho que uma das funções também do processo terapêutico é a gente quebrar essa falsa ideia de que a gente tem o controle das coisas. Exatamente. Né? O controle das coisas e o controle das pessoas. Porque isso é uma falsa ideia, isso não existe. A gente não tem controle de nada, na verdade. E muitas vezes eu acho que, assim, a maioria dos processos terapêuticos mesmo, a gente precisa dar uma quebrada nisso. Olha, você não controla a vida das outras pessoas, ou, por exemplo, o que acontece com você. Você pode controlar coisas pequenas, por exemplo, uma rotina... Seu comportamento. O seu comportamento você controla. Por exemplo, a questão de mudança de hábitos, mudanças de comportamento, isso você controla. Mas existem coisas externas que está fora de cogitação. Então, eu acho também que isso é uma coisa muito importante no processo terapêutico que a gente sempre faz. Para de tentar controlar as outras pessoas e as coisas que acontecem no mundo, assim, porque você vai gastar muita energia tentando controlar o outro e não vai conseguir, e consequentemente você vai se frustrar muito. Então eu acho que também é abaixar o volume dessa fantasia, né? Eu acho que é bem o trabalho da aceitação mesmo, né? Tipo, de aceitar que nós não temos controle sobre quase nada, né? Na vida, né? Sejam outras pessoas, como as pessoas vão reagir,
como as pessoas demonstram, às vezes, afeto também. Tem muito isso, né? Porque hoje a gente fala muito da questão das linguagens do amor, que a pessoa demonstra o afeto, demonstra que ama, demonstra que se importa de uma maneira diferente, né? Cada pessoa tem o seu modo aí de demonstrar aí esse afeto. E às vezes o outro se incomoda muito com isso, né? Eu gostaria que ele fizesse isso pra mim e tudo mais, né? Só que às vezes ele simplesmente gostaria também e nem quer pedir pro outro fazer, né? Ele só quer reclamar que o outro não faz. Ou exigir, ou interpreta também. Ou será que ele sabe, né? Exatamente. Eu também interpreta que, tipo, a única forma de amar é daquela maneira. Então, se o outro não faz, então significa que não ama, e por aí vai, né? Sim. Então, ter essa interpretação, essa ideia de que pessoas são diferentes de você, que as pessoas, elas foram criadas, seja na questão genética, seja na questão social, elas tiveram vivências muito diferentes das suas, então ela é bem uma questão, as crenças que ela tem a respeito dela mesma, do mundo, mas são totalmente diferentes, então elas vão agir de maneira diferente da sua, e por motivos bem diferentes também dos seus, e aí querer mudá-las para ela funcionar do jeito que você acha o correto, é muito complicado isso, e fica muito mais difícil ainda se você é a pessoa que está no processo de terapia, porque é o que a gente está falando aqui. O outro precisa querer mudar. Você até pode pedir para o outro mudar, mas ele precisa querer fazer essa mudança. Né? Sim. Por fim é isso. Você ganha mais do processo terapêutico falando só sobre você. Exatamente. E não sobre o outro. Você pode falar sobre as outras pessoas, mas focar em você é a melhor opção. Exatamente. No que você pode fazer de diferente. Sim. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse tema e deixem aí nos comentários, curtam o vídeo, compartilhem, convido vocês a fazerem tudo isso, principalmente porque vocês deixando nos comentários a gente vai sabendo o que vocês gostam, o que vocês não gostam, porque tem muita gente que assiste. Sugestão de tema também. Exatamente, tem gente que assiste, mas a gente nem sabe se o pessoal gosta ou não gosta. Então, deixa aí nos comentários algum tema que você gostaria da gente falar, se já teve pessoas que comentaram, tragam convidados e tudo mais, mas é que atualmente a gente é muito pequeno, é uma coisa bem difícil de fazer isso, até mesmo pela rotina, a gente não tem um coisa fixo assim e tal, mas eventualmente, se tudo der certo, quem sabe, tá bom? Então é isso, muito obrigado e até mais. Até.